Alô, amigos! O que pode determinar a rodada de amanhã do Campeonato Gaúcho, a quarta para a dupla Grenal? É que domingo tem Grenal. E o que pode determinar é saber se os técnicos vão usar o que tem de melhor, já pensando num preparativo definitivo para o clássico do domingo. Eu acho que o Inter vai fazer isso. Por quê? Porque joga em casa, contra uma equipe que ainda não marcou gols, que é o Inter de Santa Maria, e porque precisa colocar esses jogadores para jogar. Até agora só houve treinamentos, não houve nenhum jogo-treino, aquele trabalho mais leve, em se tratando da bola rolando, mas com um pouquinho de pegada. E aí deve ter Alan Patrick, Carboneiro, esses jogadores que ainda não foram utilizados para poder montar. O próprio Vitinho, que é atacante, Boré, que jogou, claro, contra o Monson lá no Pastareia, mas foi só um pano de amostra de uns 35 minutos, talvez um pouco menos. O Grêmio não vai botar a força máxima, porque o jogo é fora, 9h30 e longe. Bagé. É uma viagem, e aí tu volta, a quinta praticamente está liquidada. O Grêmio joga na quarta, volta, quinta-feira, de manhã é certo que não tem o que fazer. À tarde é a chamada revisão para saber se teve algum problema, algum desgaste um pouco maior, e aí projetar a sexta e o sábado para o clássico do domingo. No Inter se fala que o Félix Torres, zagueiro, pode ser o companheiro do mercado no clássico Grenal. Olha, pelo que vem jogando os que estão lá hoje, eu acho que está na hora de mudar. Pelo lado do Grêmio, se fala que o Everton vai a Bagé, pode ir a Bagé, e será o goleiro do Grenal. É que esses jogadores, eles estavam na ativa, eles não estavam parados, e não tem mais aquele problema hoje. O atleta está melhor no pensamento, não se larga totalmente. Eu estou falando nos de qualidade, né? A balança não é prejuízo quando voltam das férias. Se cuidam, dão aquela caprichadinha. Claro que fica um pouco mais solto, e nem pode ser diferente. E aí a utilização. Então, e o clássico Grenal também não vai ser o fim do mundo. Não vai determinar que quem ganha está com a vida mansa e quem perde foi para o outro lado e não tem mais volta. Não, é apenas um pano de amostra já para poder dar uma testada e saber quem é quem na ordem do dia. E ainda existem jogadores chegando. O Inter, mesmo com as dificuldades, eu acho que está tendo criatividade para fazer negócio de ocasião. Mas aí alguém diz, mas o fulano estava parado no Corinthians. Se estava no Corinthians e estava parado, qual é o problema? Está aí, de repente, a oportunidade de ele recuperar o tempo perdido e se dedicar. Quantos jogadores trocam de turma e dá certo? Alguns nem tanto, tem aquela questão da adaptação, outros são mais fáceis para poder fazer esse tipo de situação. E o que eu estou gostando é de que os meninos estão tendo oportunidade. O Gustavo Martins está sendo fixado como zagueiro, o Thiaguinho está jogando, o Roger tem recebido oportunidades. Quer dizer, não é apenas está jogando porque não tem outro jogador para colocar. Não. O Castro, técnico do Grêmio, está lançando os meninos. É diferente. Não é buscar na obrigada, porque está no departamento médico, porque isso, por aquilo. E lá no Internacional, esse time alternativo também deu uma boa amostra de 2 ou 3 meninos para poder serem utilizados. Isso é fundamental. Está na hora de começar a valorizar a base. Essa é que é a grande verdade. Por falar em base, o Pacheco, que está no Palmeiras, vai render um bom dinheiro para a moçada de Arroio do Meio. O Pratas da Casa lá,
do Emerson, ele é o formador desse menino. E se acontecer, e provavelmente vai, se acontecer essa venda, vamos ter com certeza absoluta um bom troco chegando aí no Vale do Taquari. Como é importante ter base. Como é fundamental ter base. Por quê? Porque você agrega os meninos para o clube, eles começam a ter o gosto, os familiares vão junto. Bom, é uma série de fatores importantíssimos. Dá trabalho? Claro que dá. Mas como é que essas pessoas que trabalham com esses meninos se dedicam a isso sem trabalho? Não tem. Tudo para vencer em qualquer atividade na vida tem que suar. Ômega, construtora e incorporadora. Sorrir fácil, porque sorrir é uma conquista. Sertel, a força que nos une. E a Sicredi, gente que coopera, cresce. E você, a pessoa mais importante do nosso bate-papo aqui no dia a dia. Dá uma clicadinha, porque eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.